Amados, nós temos oração de intercessão feita pela sacerdotisa Eliana Souza. Um momento, por favor. Senhor, tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas, Pai. Obrigada pela tua paciência, pela tua misericórdia, pelas tuas graças. Obrigada, Senhor, pela saúde. Obrigada pela família, Pai. Obrigada, Senhor, pelos amigos. Obrigada pelos momentos abençoados que o Senhor nos concede, Pai, no nosso dia a dia. Pai, obrigada por tudo, Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida das vidas perdidas, Senhor, que ainda não tiveram encontro contigo, Pai. Eu te peço que tenha misericórdia, Senhor. Te peço, Senhor, que tenha misericórdia, Senhor, das vidas perdidas que ainda não tiveram encontro contigo, Pai. Eu te peço que esteja despertando, seja tocando, Senhor, seja traindo esses corações para ti, Pai. Ajude eles a terem encontro verdadeiro contigo, Senhor. Ajude eles a ouvirem a tua voz, Pai, ouvir o teu chamado, Senhor. Ajude eles a abrir os seus corações para ti, Pai. Ajude eles a aceitarem o teu chamado, Senhor. Ajude eles a ouvirem a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, Senhor. Desperte muitas vidas para ti, Pai. Seja levantando uma grande onda de conversão, Senhor, a ti, Senhor. Sobre as nações, Senhor. Que muitos venham se converter, que muitos venham se render a ti, que muitos venha cair em si, Senhor, sobre a verdade, Pai, sobre a tua verdade, Pai, sobre a verdade da realidade, Pai, das suas almas, Pai. Tem misericórdia da vida deles. Senhor, eu te peço, Senhor, pela vida das crianças, Senhor, do mundo inteiro. Eu te peço a tua proteção, teu livramento na vida de cada criança, Pai. Tem misericórdia das crianças que estão sofrendo, que estão sozinhas, que estão abandonadas, Pai. As crianças que estão no orfanato, aguardando uma família, Senhor, para adotá-las, Pai, uma família que ame a elas, Pai, seja abençoada, Pai, seja guiando essas crianças, Pai. Esteja, Senhor, protegendo, dando livramento a elas, Pai. Proteja a inocência das crianças, proteja a mente, proteja os seus corações, Pai. De todo mal, de toda malícia, Pai. Tenha misericórdia das crianças do mundo inteiro. Te peço que envie os teus anjos sobre cada criança, Pai, no mundo inteiro, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Te peço, Senhor, por aqueles que sofrem depressão, ansiedade, toque. Todo tipo de transtorno, Pai, te peço a tua misericórdia na vida daqueles que estão sofrendo, Pai, que estão angustiados, Pai, que estão preocupados, que estão sem esperança, Pai. Te peço a tua misericórdia, te peço que dê a tua cura, Senhor, traz cura a eles, Pai, traz libertação, Pai. Liberte eles do toque, Pai, todo tipo de toque, Pai. Todo tipo de transtorno, Senhor, traz a cura, Senhor, traz o fortalecimento, traz a esperança, traz uma nova perspectiva de vida, Pai, na vida deles, Pai. Que possa fazer milagres e maravilhas na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pelos presidiários, pelos moradores de rua, Pai. Te peço a tua misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que moram na rua, Senhor. Passa frio, Pai, o frio que está fazendo aqui, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que moram na rua. E passa por essa situação, Senhor, de frio extremo, Senhor. Te peço a tua misericórdia. Te peço que protejam eles, Pai, da morte, Pai. Tenha misericórdia, Pai. E te peço que traz salvação, Senhor, aqueles que estão nos presídios, Senhor. Traz salvação a eles, Pai. Traz conversão, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor. Te peço, Senhor, que abençoe as nações, abençoe os governantes, Pai, esteja, Senhor, na direção dos governantes, esteja sobre as nações, traz paz sobre as nações, traz paz sobre o Brasil, Senhor. Tenha misericórdia do nosso Brasil, Senhor, traz paz, traz ordem, traz progresso sobre a nossa nação, Pai. Desfaça todo mal, Senhor, que impede o progresso da nossa nação, Senhor, de nossa nação ser abençoada, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de Israel, Pai, ajude a proteger e guardar Israel dos seus inimigos. E traz conversão, Pai, ajude que todos realmente se converter, Pai, todos realmente se rendem a Ti, Pai. Tira sempre toda exclamação dos seus olhos, Pai, toda cegueira espiritual, Senhor, deles. Em nome de Jesus. Peço que tenha misericórdia, Pai, da América também, Senhor, desperte a América para Ti. Ajuda a América. Senhor Deus, peço que tenha misericórdia, Senhor, da América, Pai, ajuda despertando a América para Ti, Pai. Que a América venha se voltar para Ti, venha se arrepender dos seus pecados. Tem misericórdia das nações, Pai. Tem misericórdia das nações. Desperte as nações, Senhor, para a tua vinda, para o arrependimento, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela vida dos pastores, pelos teus líderes, Pai, pelos teus ungidos. Te peço que a tua proteção, o teu livramento. Te peço, Senhor, que esteja renovado suas forças físicas, emocionais, espirituais.
Peço que dê vitória a Ele, Senhor, em meio às suas batalhas, Senhor. Batalhas físicas, mentais, emocionais, espirituais, Pai. Te peço, Senhor, que dê grande fortalecimento a eles e dê vitória, Pai. A eles, Senhor, em meio às suas guerras, as suas lutas, Pai, as suas batalhas, Senhor. Dê vitória, dê sabedoria, discernimento a eles, Pai. Para vencer cada batalha, Pai. Que seja, Senhor, protegendo eles, seja cobrindo cada um deles, Pai, com teu sangue. Cubram eles, suas famílias, suas mentes, seus corações. Com teu sangue, Senhor, seja abençoando eles, fortalecendo eles, Pai. Seja protegendo cada um, Pai. Te peço que abençoe a tua igreja, as suas noivas, Pai, os seus remanescentes, Pai. Seja fortalecendo, seja renovando suas forças físicas, emocionais, espirituais. Seja curando, Pai, as suas noivas, Pai. Seja curando toda ferida emocional, Pai. Toda ferida na alma, toda ferida de rejeição, toda ferida de humilhação, de abandono, de traição, Pai. Seja curando, Pai. E seja, Senhor, tirando toda a sujeira, Pai, toda impureza, Pai, de nossos corações, Pai. Nos purifica, Senhor. E a gente peça também capacite as suas noivas que têm dificuldade de perdoar, Pai. Capacite elas liberarem perdão, Pai. Ensine elas a perdoarem, Pai. A liberar perdão, Pai. A decidir perdoar. E o Senhor fará o resto, Pai. Abençoe sempre as suas noivas, Senhor. Nos proteja do mal, nos proteja do engano e mentira do inimigo, Pai. Que seja, Senhor, nos ajudando a permanecer no teu caminho, Senhor. Nos ajude a não olhar para a esquerda nem para a direita, mas somente para ti, Pai. E nos dê discernimento de perceber, Pai, quando a gente não está olhando para ti, e sim para o lado, Pai. Nos ajude a perceber, Senhor. Nos ajude a manter o foco em ti, Pai. Nos ajude a amar a tua presença, amar a tua palavra, Pai. Amar as coisas do teu reino, Senhor. Nos ajude, Pai. Tira, Senhor, de nós qualquer apego que a gente possa ter ainda deste mundo, Senhor. Nos ajude, Pai. E nos ajude a crescer na virtude, Senhor, nas virtudes. Nos ajude a crescer nas virtudes, nos ajude a dar bom exemplo, bom testemunho, onde a gente estiver, Pai. Nos ajude a crescer no amor e na caridade, Pai. Nos ajude, Pai, a amar mais os outros, as nossas famílias, Senhor. Amar mais a Ti, Pai. Nos ajude, Pai. Senhor, abençoe cada um de nós, abençoe a Tua igreja, as Tuas mãos. Abençoe o mundo, Pai, abençoe as nações. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Eu espero que vocês ouviram, eu coloquei no máximo aqui o som, espero que deu para vocês ouvirem legal. Coloquei no máximo aqui no som, quase que não deu para sair quase nada. Meus queridos, o que nós temos aqui agora, nós temos duas mensagens que foi dada para mim para passar no canal, e é claro, eu sempre passo, esse é o seu canal, sempre foi. Todos que querem passar a mensagem com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos ao redor do mundo, esse é o canal de vocês. E eu recebi uma mensagem da sacerdotisa Margarida Luz, e também nós temos uma aqui da sacerdotisa Eliana Souza. E eu vou passar agora a mensagem enviada para mim da sacerdotisa Margarida Luz, e ela pediu para passar isso aqui. Espera um momentinho, por favor. Aqui está a primeira mensagem. Deixa eu ver aqui um momento, por favor. Ela pediu para passar essa mensagem aqui debaixo da mensagem de som. Então, eu só vou deixar aqui, tá? Deixa eu ver, está aqui. É isso mesmo. É só isso que eu vou deixar aqui, então. Foi o que ela pediu para mim fazer, tá? Então, nós temos aqui, então, sacerdotisa Margarida Luz. Não sei se dá para vocês lerem aqui, está no máximo. Ela pediu para colocar junto com a mensagem. Então, nós temos aqui, amados, então, a sacerdotisa Margarida Luz. Comenta, por favor. Jesus, a todos os irmãos, aos que estão e aos que virão a assistir a esta live, sejam poderosamente abençoados com a melhor bênção de todas, a presença do Deus Altíssimo nas nossas vidas, porque a sua presença tem tudo, libertação, salvação e todas as bênçãos inerentes à salvação e à libertação. Eu venho hoje aqui como embaixadora de Jesus Cristo, sem altivez, sem arrogância, sem orgulho,
toda a honra e toda a glória ao Rei dos Reis. Pois trago-vos uma palavra em Romanos 11, que o Senhor colocou no meu coração para que fosse divulgado pelo mundo. É, primeiramente, para aqueles que dizem, ou que se dizem cristãos e que dizem que conhecem a Bíblia. Para os outros, é uma advertência. Para aqueles que se dizem cristãos e negam a sua própria família, aqui está a palavra. Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou o resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, já não é de graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se de alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te soberbeças, mas teme.
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, temo que não te poupa a ti também. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornarem a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural desambujeiro e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são os naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Amém, amém. Tu, que dizes cristão, e te levantas contra Israel, e dizes que crês na palavra, então lê. O que o Senhor Deus Todo-Poderoso inspirou para ser escrito. Não vai haver desculpa. Ainda dizes que amas a Deus e não amas os teus irmãos? Como é que isso pode ser? É totalmente contraditório àquilo que está escrito. Acordai, lede, procurai examinar em retidão e justiça, em espírito e em verdade. E assim estareis a cumprir a vontade do Pai. Obediência, esvaziamento do eu, dos achismos, dos gritos das multidões. Ouçam apenas a voz do Altíssimo. Leiam a Escritura. Não se deixem levar em ventos de doutrinas. Não se deixem entrar em movimentos de rebelião. Atentem para a Escritura. Está tudo aqui, em Romanos 11. Se alguém cuida ser mais que os primeiros que foram eleitos por Deus, está muito enganado. Porque o Pai vai tratar com eles. E o que aconteceu com eles foi para que a bênção de Abraão chegasse até aos gentios. É tempo de arrependimento. Ele urge. Amanhã pode ser tarde. Pode já não haver esse tempo. Hoje é o dia. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Mas nós temos aqui a última mensagem de hoje. Ela feita pela sacerdotisa
Eliana Souza. Deixa eu colocar aqui. Um momento, por favor. Aqui está. Eu esqueci de perguntar para você, Eliana. Vou passar aqui, então, essa mensagem. Se você queria, a nossa querida parece ter um canal também. Talvez a próxima vez a gente pode compartilhar isso. Não sei se é a vontade dela. Um momento, por favor, então. O poder do louvor, feito pela sacerdotisa Eliana Souza. Um momento, por favor. A paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou Eliana Souza. Peço que comente, curta, compartilhe esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o poder do louvor. O poder do louvor. Irmãos, como é poderoso o louvor. Eu digo por experiência própria. Eu não sabia até um certo tempo atrás como é poderoso o louvor. Porque a gente não está só adorando, que é maravilhoso adorar o Senhor. Eu amo adorar o Senhor, louvar o Senhor, agradecer o Senhor, bendizer o Senhor. Mas tem mais coisas, além de adorar o Senhor, que é maravilhoso. Tem mais coisa por trás disso, né? Quando a gente tem consciência do mundo espiritual, né? Quando a gente tem consciência que tem demônios aqui, perto de nós, que há um mundo espiritual, não é só aqui, né, material, mas é um mundo espiritual. Então, o louvor afeta muito o mundo espiritual, seja com os demônios, seja com os anjos. Afeta muito e afeta nosso espírito também, afeta muito, faz diferença para nós. Então, adoração é uma expressão de louvor a Deus, que faz a gente expressar o nosso amor, nossa devoção, nossa alegria, nossa gratidão a Deus. Isso é maravilhoso, isso alegra o coração de nosso Deus. Alegra o coração do nosso Deus e nos aproxima o nosso coração dele, né? Aproxima o nosso coração de Deus e atrai também a presença de Deus para nós, né? E eu disse o primeiro tópico, vou dizer o segundo tópico. O louvor enfraquece o nosso inimigo, os demônios. O louvor enfraquece os demônios. Os demônios odeiam o louvor, eles odeiam quando nós louvamos a Deus. Por que eles odeiam? Porque o louvor deprime eles. Lembra da derrota deles lá na cruz. Lembra da vitória de Deus sobre nós, de que Deus venceu por nós. E isso afasta, eles querem fugir do louvor. Eles querem fugir do louvor. Porque lembra de quem Deus é, como Deus é vitorioso, como Deus é todo-poderoso, de quem Deus realmente é. Isso com certeza deprime eles. Eles querem se afastar do louvor, né? Com certeza querem se afastar do louvor. E isso é maravilhoso, porque nos ajuda muito. E também quando nós estamos louvando o Senhor, isso atrai a presença de Deus. Se isso atrai a presença de Deus, isso vai afastar os demônios de nossas vidas, para afastar a opressão, né, de nossas vidas, de nossas mentes. E a gente tem o exemplo de Saul, né, com Davi, onde ele dedilhou a harpa para ele e os demônios se afastavam. Ele se sentia melhor, menos oprimido pelo demônio. E os demônios faziam o quê? Se afastavam quando Davi dedilhava a harpa para ele. Ali é um instrumento, mas ele não deixa de ser um louvor, um instrumento de louvor. Então isso mostra, isso comprova como o louvor afasta os demônios, deprime os demônios. Eles querem ficar distantes do louvor, da música, né? E também, quando nós louvamos, né, diminui os ataques na mente. Com certeza, Saul estava sendo atormentado ali na mente. Com certeza, acho que principalmente na mente. Então, o louvor enfraquece a ação dos demônios, a ação do nosso inimigo na nossa mente. Então, isso é maravilhoso, saber que o louvor afasta os demônios. Então, peraí, então vamos usar essa arma contra os demônios, contra
os ataques do mal contra a nossa vida. Porque isso faz toda a diferença para a gente vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer os maus pensamentos que muitas vezes os demônios colocam no nosso coração. E são vários tipos de pensamento que os demônios podem pôr, né? Podem colocar no nosso coração. Muitas vezes ele põe pensamento de culpa, sentimento de ansiedade, condenação, coloca depressão em nós, faz a gente pensar pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamento de julgamento contra o outro, contra o próximo, tantas coisas, irmãos. Pensamento de autossabotagem, que se eu percebi que isso já aconteceu comigo, eu fiquei um tempo, no dia, eu fiquei um tempo sem louvar o Senhor, eu demorei um pouquinho para estar louvando o Senhor. Eu sempre estou louvando o Senhor no meu dia a dia. Sempre estou louvando o Senhor no meu dia a dia. E nesse dia eu louvei menos, estava louvando menos o Senhor. Aí eu percebi que estava vendo uns pensamentos de autossabotagem. Assim, tipo, eu estava crendo que havia alguns pensamentos em relação ao toque. Isso já era autossabotagem. E existe, né, demônios de autossabotagem para te autossabotar. Só que você fica parecendo que é você mesmo, mas na verdade é ataque de demônios de autossabotagem para te sabotar. Aí eu percebi que logo quando eu comecei a louvar o Senhor, fiquei louvando o Senhor, passou aquele pensamento de autossabotagem. Em relação aos pensamentos intrusivos, em relação ao toque, né, que eu já sofri com o toque. Passou, assim que eu louvei, estava louvando o Senhor. Então você vê que era um ataque espiritual. Você vê que não veio de você mesmo. Veio um ataque de demônios, de autossabotagem. Nisso eu vi, eu falei, nossa, verdade. Eu falei, nossa, demorei de louvar o Senhor, e só louvei e passou. Olha que maravilhoso. Olha o poder do louvor, irmãos. Como o louvor pode nos dar vitória. Ele nos dá vitória, o louvor, através do louvor. Nos dá vitória em meio à guerra. Terceiro tópico. O louvor diminui a ansiedade. Irmãos, uma coisa né, que quando nós estamos louvando, o louvor traz paz ao nosso coração, traz esperança, nos lembra de coisas boas, de pensamentos bons, lembra de quanto Deus é maravilhoso, de quanto Deus é fiel, lembra das promessas dele, nos lembra quem ele é. E isso traz paz, traz consolo, traz esperança. Então, diminui com certeza a ansiedade quando você está louvando o Senhor, porque você está alimentando o seu coração de coisas boas. Né? Quando você está ouvindo o louvor muitas vezes tem sempre mensagem de esperança, mensagem sobre Deus, quem Deus é, um louvor de exaltação. Então, traz paz. Não tem como não trazer paz, né? A gente está pensando sobre coisas boas, sobre quem Deus é, como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, como Deus é bom, que Deus venceu por nós. Não tem como não trazer mais calma no nosso espírito. Então, o louvor nos ajuda muito a diminuir a ansiedade. Você que sofre de ansiedade, louve constantemente o Senhor. Você vai ver quanto isso vai diminuir a ansiedade. E também quando você está louvando, você está com a mente ali mais voltada para Deus. Você vai diminuindo, pelo menos você vai diminuindo os pensamentos assim que te trazem ansiedade. Está focado em Deus. Então, louve e foca em Deus, e isso vai diminuir a tua ansiedade. Com certeza, eu digo isso por experiência própria. Quarto tópico. O louvor nos ajuda a manter a chama por Deus. Nos ajuda a manter a chama por Deus. O louvor nos lembra quem Deus é, o quanto Deus ele é maravilhoso, o quanto ele venceu por nós, do quanto ele é digno de louvor, digno de ser amado, de como ele é bom, de como ele é paciente conosco, como ele é benigno, lembra de tantas coisas boas de quem Deus é, lembra do caráter de Deus. Né? Então, enquanto você está ali louvando, adorando ao Senhor, você lembra de que Deus é, de quanto ele é maravilhoso. Então, isso faz reacender a chama por ele, faz você estar com o coração apaixonado por ele, com o coração alegre, faz você se deleitar nele, em Deus, enquanto você está louvando. Então não tem como você não se incendiar por ele, não encher o seu coração de amor por ele. Então,
Quanto mais você está ali louvando, adorando ao Senhor, mais você está aumentando a chama por Ele, mais está aumentando a sua devoção, o seu afeto por Deus, sabe? Enquanto você está adorando. Eu creio que os irmãos percebem isso, enquanto os irmãos adoram o Senhor. Então, o louvor nos ajuda a manter a chama. Ó, se o irmão está frio, está morno, na questão do sentimento para Deus, louve ao Senhor. Mesmo você se sentindo frio, ou morno, louve ao Senhor. No começo vai ser difícil. No começo você, às vezes, pode até não sentir muita coisa. Mas, constantemente, é a constância. Quanto mais você vai louvando, mais adorando, mais vai aumentando a chama por Deus. Não tem como não aumentar. Não tem como não aumentar a sua devoção, seu carinho, seu afeto por Deus. Lembrando de quem Ele é maravilhoso. De como Ele é maravilhoso para você. Então, uma maneira de você alimentar a chama por Deus é o louvor. Então, é muito importante estar louvando o Senhor constantemente, porque o mundo nos esfria, o mundo joga um balde de água em nós, quando nós estamos distraídos com as coisas do mundo, ele joga um balde de água em nós. Então, uma maneira da gente voltar a chama, reacender a chama, é o louvor e a adoração. É o louvor. Amém? O quinto tópico, o louvor atrai a presença de Deus. Nós já ouvimos falar que Deus habita entre os louvores, no meio dos louvores. Então, enquanto você vai louvando, quanto mais você vai louvando ali em espírito, em verdade, de coração para Deus, isso vai atraindo a presença de Deus, vai atraindo o coração de Deus. Agora, se você louvar assim, de qualquer jeito, sem ser de coração, não vai atrair. Mas se você louvar de coração, ali com devoção, coração ali em Deus, coração grato a Deus, isso vai atrair com certeza a presença de Deus. E se ele habita ali entre os louvores, você está na presença de Deus. Então o louvor também nos mantém na presença de Deus. O Senhor tem me direcionado a estar sempre louvando o Senhor. E uma coisa que Deus tem nos pedido é estar constantemente na presença dEle. Como você pode estar constantemente na presença dEle? Através do louvor. Está louvando constantemente a Ele. Louvando constantemente a Ele, você está constantemente na presença dEle. Então, você quer estar mais presente na presença de Deus? Esteja louvando constantemente. Porque às vezes nem sempre a gente está podendo parar um pouco para estar orando ou lendo a Bíblia. Mas louvando, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, a gente pode estar louvando o Senhor. Qualquer coisa a gente pode estar louvando o Senhor. Então, esteja louvando o Senhor, esteja adorando o Senhor, porque isso atrai o seu coração para Ele e você atrai a presença dEle para você, na sua vida. E você sabia que o louvor traz conforto a Deus? Conforta o coração de Deus? Sabia disso? Alegra o coração de Deus. Imagine Deus vendo tanta indiferença no mundo, tanta crueldade, tanta maldade nos corações das pessoas. Aí Deus vê um dos seus filhos louvando ali com tanta devoção, com tanto amor, com tanta paixão, com tanta alegria ali. Você acha que Deus não se alegra, não se conforta vendo o filho dele ali louvando, adorando ele em espírito e em verdade? Isso com certeza conforta o coração de Deus, consola o coração dele. Então, você não deseja consolar o coração de Deus, o coração de Jesus? Então console através do louvor, através da adoração. Isso traz conforto ao coração dele, em meio às indiferenças do mundo, em meio às maldades que Deus vê todos os dias, todo momento. Então, a maneira da gente consolar Deus, alegrar o coração dele. Isso é maravilhoso. Sexto tópico. O louvor é uma das maiores armas que temos na guerra espiritual, que travamos todos os dias. Tem gente que subestima o louvor, não dá esse devido valor, não tem noção de quanto é poderoso o louvor nas batalhas espirituais. A gente viu aqui que diminui a ansiedade, que afasta os demônios. A gente viu quanto isso faz diferença no mundo espiritual. Então isso nos ajuda a vencer os ataques, porque se isso enfraquece os demônios, vai enfraquecer os ataques dele na nossa mente, na nossa vida, em nossa volta, em nossas famílias. Eu percebo isso quando eu estou louvando, isso muda a atmosfera da minha casa, muda as situações, sabe? Eu percebo quando eu diminuo, eu paro às vezes não dá para estar louvando assim constantemente, porque às vezes meu marido está dormindo, algo assim,
E eu fico um tempo sem louvar alto, e a atmosfera começa a mudar, os ataques começam a aumentar, começa a vir essas situações, sabe, de querendo criar contenda, algo assim, sabe, o filho começa a ser mais desobediente, algo assim, sabe. Então, quando você começa a louvar, já muda a atmosfera da minha casa, já traz mais calma, traz mais paz, sabe. Então, uma maneira da gente vencer as guerras espirituais é através do louvor. E aquele louvor de coração, não é que louvor de qualquer jeito, louvor de coração, olha, com a mente em Deus, focada nele, coração cheio de gratidão e alegria por ele. E então, essa é uma das armas que temos que usar constantemente. Porque o louvor, ele traz paz, ele traz alegria, traz força. Então, é maravilhoso, irmãos. Eu aconselho a estarem constantemente louvando o Senhor, sempre que puderem. Porque não tem como uma pessoa não vencer através do louvor. Amém? Deus abençoe. Amém, amém, amém. O nosso muito obrigado, então, ao sacerdotisa Eliana Souza,